Então, Jorge, primeiramente, muito obrigado. Antes de a gente iniciar aqui de fato, eu queria aproveitar também e agradecer todo o pessoal do Instituto. É uma oportunidade muito bacana estar a gente aqui conversando com todos vocês. E torço que a gente consiga fazer desse workshop, né, esse webinar, o mais produtivo para todos nós, que a gente fazer bastante troca de ideia aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, só para usar como uma base aqui para começar a apresentar para vocês algumas coisas, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, antes de mais nada, pessoal, só me apresentando, eu me chamo João Carlos, eu atuo na área de sistema, segurança da informação há aproximadamente uns 6 anos, tá? Sendo desses 6 anos, os últimos 4 anos eu trabalho aqui na EK1 Tecnologia. Atualmente, as minhas principais funções dentro da EK1, eu atuo na parte de configuração de firewalls de próxima geração, configuração, por exemplo, de sistemas de rede como switches, roteadores, access points, e também outras soluções, como também a parte de gestão de vulnerabilidades. Falando um pouco agora sobre a EK1 Tecnologia, nós costumamos chamá-la que ela é um hub de tecnologia e inovação, tá? Por que a gente coloca dessa maneira? A ideia da EK1 é justamente conectar as pessoas do mercado brasileiro com soluções estrangeiras, que não são tão conhecidas pelo nosso mercado, mas são soluções de excelência e conseguem entregar justamente o que elas prometem, né? Principalmente na área da segurança da informação. Dentro do nosso portfólio das funções das marcas que nós distribuímos aqui no Brasil, uma delas é a Adretec, inclusive que nós somos distribuidores exclusivos deles aqui no Brasil, tá? E vai ser uma das marcas que a gente vai começar a citar um pouco, né, durante esse webinar, tá? Vale informar também que a Adretec é uma empresa de origem taiwanesa, tá? E já vem sendo distribuída aqui no Brasil há mais de 18 anos aqui pela IK1, tá bom? Mas no geral, qual que é o nosso objetivo hoje que nós queremos trazer aqui para vocês? A ideia é trazer para vocês a parte da segurança da informação, mas pensada para um ambiente de automação, tá? Seja ela, por exemplo, tanto para a parte doméstica, como também a parte predial também, tá? Mas pensando nesse lado. Aqui a gente tem uma breve agenda do que e quais tópicos nós iremos falar durante essa apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de introdução à rede de computadores, fundamentos de segurança de redes, tá? Que aqui a gente vai entrar desde a parte de uma maneira mais geral, como também a parte mais focada para a parte do wireless, tá? Do Wi-Fi. A gente vai ter uma parte dedicada só para ele. Vamos também falar um pouquinho sobre a parte de segmentação de redes, firewalls e controle de acesso e uma breve introdução a VPN, tá bom? Mas, antes de mais nada, antes de nós passarmos a falarmos das dicas que nós temos para vocês, soluções e possíveis atitudes que vocês podem tomar no âmbito de segurança para melhorar a segurança da rede de vocês, do sistema de vocês, é importante deixar bem claro o que é uma rede, né? Para a gente ter esse conceito, né? Para a gente conseguir evoluir melhor durante os outros tópicos. Quando eu falar para vocês uma rede, o que eu quero dizer com isso? Uma rede, de uma maneira mais grosseira, é conectar dispositivos. Você tem 2, 3, 4, 5 mil, milhões de equipamentos, eles se comunicam entre si? Então tem uma rede por trás, eles se comunicam por meio de uma rede, tá? E que dispositivos são esses que eu estou comentando, né? A gente vai incluir vários, né? A gente vai falar de computadores, notebooks, celulares, câmeras, sensores, dispositivos IoT. Todos esses dispositivos, eles precisam se comunicar, funcionar, então eles precisam de rede, tá? Ah, e agora eu quero trazer para vocês um ponto que é o seguinte: qual que é o impacto de você ter uma rede, você desenvolver um sistema, uma rede, que você em nenhum momento você pensou em segurança? Qual que é o impacto que isso pode acabar acarretando, tá? O que isso vai trazer para a gente? A gente costuma pensar, por exemplo, pô, se eu tenho uma rede que eu não pensei em segurança, o que acontece? Você vai ter uma rede muito vulnerável. Ou se a gente for traduzir de outra forma, você vai ter um cliente muito vulnerável. Então, por exemplo, quando a gente sai para o âmbito de pessoa, se alguém invade aquela rede do cliente e consegue ter acesso das coisas internas dele lá, eu estou falando do quê? Eu estou falando dele ter acesso de maneira mais simples, por exemplo, às transações bancárias do cliente, saber quais foram as movimentações que ele fez, vai saber, por exemplo, para qual foi o destinatário, dependendo de quem invadiu. Pode modificar esse destinatário e mandar para a conta, por exemplo, de quem está invadindo, um exemplo mais simples. E as coisas só costumam escalonar. Por exemplo, eu costumo dizer que hoje em dia um dos maiores problemas, um dos maiores recursos mais valiosos que nós temos hoje no mercado é dados. Então, por exemplo, se uma pessoa invade, por exemplo, sua rede, ela pode começar a coletar os dados das pessoas que utilizam aquele ambiente. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa, por exemplo, coleta um RG,
no CPF da pessoa, os dados mais sensíveis, por exemplo, e pode começar a roubar o quê? Roubar a identidade daquela pessoa, começar a se passar por ela. Em vez de aplicar golpe só naquela pessoa que ela conseguiu aqueles dados, ela pode afetar a família, esposa, filhos, pais, mães, avós, todo mundo próximo ao círculo sexual daquela pessoa, porque ela roubou a identidade dela. É um negócio muito mais valioso que qualquer dinheiro, você ter a sua própria identidade. Então, é sempre importante, quando a gente fala de segurança, a gente entender que, na verdade, a gente não está, por exemplo, tipo, não é um investimento que você vai ver, por exemplo, um retorno, tipo, você vai ganhar dinheiro, mas se você trabalhar na parte de mitigar danos, evitar que alguém acabe invadindo o seu ambiente e cause danos pior do que financeiro. A gente está falando de danos realmente que poderia afetar de uma forma muito mais crítica uma pessoa. E fora isso, também vale ressaltar. Eu falo isso no âmbito de segurança também, mas até mesmo você pensando na prestação de serviço. Você presta um serviço, por exemplo, para um cliente. Se você prestar de uma maneira X, você vai ter um valor, por exemplo, 1.000, por exemplo, vamos colocar assim. Agora, se você presta um outro serviço diferente, onde você presta junto com aquela instalação um certificado de segurança, por exemplo, um documento mostrando que você fez teste, que está seguro, tudo mais, e coloca isso junto com o pacote que você ofereceu para o cliente, automaticamente você está trazendo, agregando a sua mão de obra junto com aquele cliente. Fala, pô, não é qualquer um que está chegando aqui para fazer esse meu sistema, para fazer essa minha rede. É uma pessoa que, na verdade, fez o serviço e me mostrou aqui, por exemplo, um papel, um documento, por exemplo, falando, aqui, ó, fiz tudo isso daqui, tal, testei tal vulnerabilidade, por exemplo, seu ambiente está seguro assim, por exemplo, e tudo mais. Ou seja, você consegue agregar também esse investimento, né, na sua mão de obra, no seu serviço, e vai prestar para o seu cliente, tá? Aqui agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre alguns fundamentos da segurança de rede, tá? Eu peguei aqui os principais, tá? Que alguns deles vocês podem até exclusivamente fazer com os equipamentos que você já tem hoje, o que você já tem hoje rodando no cliente, provavelmente alguns deles você já consegue fazer, e alguns deles aqui também aí vai entrar um pouco mais de equipamentos mais focados, direcionados para a parte de segurança, tá? Um exemplo que eu costumo colocar aqui, eu diria que é o principal, é o que mais tá fácil no nosso acesso e que a gente consegue fazer com maior tranquilidade. É a parte das senhas, tá? É o ponto crucial de qualquer sistema. É a gente manter por uma boa política de senhas, tá? Como assim, né? A gente pode colocar. Pô, se a gente for ver, na maioria dos casos, você vai criar, por exemplo, uma conta em qualquer site hoje em dia, praticamente. O que que ele costuma falar? Ah, cria uma senha com 8 caracteres, cria uma senha com letra maiúscula, minúscula, coloca caractere especial, tudo mais. Por que isso? Porque é necessário mesmo. Você ter uma senha, dependendo de como ela foi feita, vai estar atrelado diretamente com o tempo que a pessoa pode ou não quebrar aquela senha, descobrir com aquela senha. Por exemplo, uma senha onde você trabalha uma coisa mais simples, por exemplo, teste 1, 2, 3, admin, por exemplo, são senhas que são simples, por exemplo, que uma pessoa pode pegar, por exemplo, uma solução, né, apontar, por exemplo, uma solução que eu digo, uma ferramenta, né, apontar para aquele alvo, né, para aquele teste, perfil de autenticação e quebrar aquela senha em minutos, tá? Eu posso até colocar como exemplo uma das soluções que a Ecom fornece, que é o Penetrator. Ele tem funções testes que eu mesmo já fiz na ferramenta, que consigo quebrar uma senha por uma senha mais simples em 8 minutos. Em 8 minutos, uma senha, se não me engano, tinha colocado, foi teste 1, 2, 3. Ele, justamente, em 8 minutos já conseguiu quebrar a senha, ele conseguiu ter acesso a tudo que tinha dentro do sistema. Então, tipo assim, você deixar uma senha muito fraca, você pode acabar acarretando esses problemas. Qual que é o ideal? Qual que é uma senha que você coloca que vai te trazer um melhor desempenho? Você pode principalmente focar em senhas mais longas, tá? Que é o principal fator de uma senha, por exemplo, ser mais segura, digamos assim. É você ter uma senha mais longa, você variar entre os tipos de caracteres, utilizar caracteres maiúsculos, minúsculos, utilizar caracteres especiais. Você fazer essa variação para você traga um ambiente, uma senha mais segura para você fique mais tranquilo. Fala, opa, pelo menos a minha senha aqui tá ok, não vai ser um ponto, uma vulnerabilidade que pode acabar acontecendo, tá? E outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é do fator de autenticação de dois fatores, tá? O porquê disso? Esse já é uma função que isso não são presente em todos os equipamentos já, tá? Tem equipamentos que tem, outros que não, tá? Por exemplo, a linha Draytech, grande maioria já possui esse tipo de autenticação, tá? Mas o que que eles vão fazer, por exemplo? Você provavelmente já passou por um caso onde você vai fazer login, por exemplo, em um banco, acho que é um exemplo mais comum se a gente for ver. Você coloca lá, normalmente CPF, e-mail,
sua senha. Só que antes de você logar, o que que o banco costuma fazer? Beleza, você tem a senha, mas dá uma olhadinha no seu e-mail, pega um token lá que eu te mandei, coloca aqui, né? O que que eles estão querendo fazer com isso? É justamente a autenticação de dois fatores. Você tem um primeiro fator, que você tem a parte do usuário e senha, e você tem um segundo fator, que está falando da parte desse token que você vai receber via e-mail, via SMS, é um meio a mais de autenticação para saber que realmente é você. Então, por exemplo, mesmo que alguém, por algum motivo, conseguiu coletar a sua senha e o seu usuário, ela pode ter isso. Mas se ela não tiver acesso, por exemplo, ao seu número de telefone ou ao seu e-mail, ela não vai acessar. Porque você tem mais de um meio de autenticação. Você tem mais uma etapa que ela precisa passar para aí sim conseguir invadir ou fazer qualquer coisa dentro do seu ambiente, tá? E outro ponto que é extremamente crucial é a parte de atualizações. Atualizações, tipo assim, eu digo também que é um ponto que deve ser muito levado a sério, porque não existe nenhuma solução que vai ser, por exemplo, 100% segura para sempre, tá? Por que que eu digo isso? O mercado de segurança, em TI em geral, ele é muito rápido. Ele se molda, se inova cada vez mais rápido ainda por cima. Uma solução que eu vejo, a gente vê, por exemplo, vamos pensar no passado uma solução de segurança de 30 anos do passado, trazendo hoje para cá, ela não vai trazer o mesmo desempenho, porque da forma que ela trabalhava 30 anos atrás não é mais da mesma de hoje. Então, tipo assim, vai se evoluindo e vai se mudando as formas de se trabalhar. Então, vamos pensar o seguinte: você compra um equipamento de segurança, qualquer equipamento que seja, até se fugir um pouco para segurança, qualquer equipamento que seja, você colocou ele lá, no começo, beleza, vamos dizer assim, né? Pô, vai estar seu nível de segurança, tudo mais, tal. Só que conforme vai passando o tempo, vai se descobrindo provavelmente algumas brechas, vai surgindo novas coisas no mercado que acabam enfraquecendo a segurança daquele dispositivo. Se você não atualiza, você pode ter investido no valor que for, no equipamento que for, ele vai ficar vulnerável. Então você precisa sempre prestar atenção nessa parte de manter os seus equipamentos sempre atualizados, porque às vezes você tem um problema, seja ele, por exemplo, uma vulnerabilidade ou um erro de comportamento mesmo. Às vezes você resolve isso na atualização do próprio firmware. Você atualiza um, dois, três firmware, você já resolve o seu problema. Então, é uma maneira muito mais fácil, né, de você ter esse controle, você ir corrigindo, por exemplo, suas vulnerabilidades, sem você, por exemplo, causar um estrago, tipo, muito estresse dentro do seu cliente e tudo mais. Você consegue, às vezes, resolver isso tudo com base em atualizações também, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na parte de fundamentos de segurança de redes é também a parte de firewall, tá? O que eu quero dizer com firewall para vocês? O firewall, ele vai entrar justamente na parte de você fazer a parte de controle de acessos, controle de dados, vamos colocar assim. Por quê? Vamos pensar um ambiente que você tem uma rede que ela está totalmente misturada. Você tem, por exemplo, a rede doméstica, uma rede de visitantes. Aí todo mundo, por exemplo, está conectando a visitantes, seja sistema de automação, seja, por exemplo, a própria visita que chegou na residência, ou o filho, por exemplo, do dono do cliente, está todo mundo lá no visitantes. Você começa a misturar tudo isso, você acaba trazendo um risco muito grande, na verdade. Porque se a gente for pensar assim, uma coisa é você cuidar da segurança da rede. Outra coisa é você cuidar da segurança do que o usuário faz. É um pouco mais delicado. Porque vamos pensar o seguinte: você tem sua rede de automação na mesma rede do pessoal que utiliza as coisas de casa, a rede doméstica, né? Se alguém, por exemplo, pô, a criança lá quer, sei lá, jogar um joguinho, por exemplo, achou na internet, pô, de graça aqui, vou baixar, baixou um vírus. Ele vai comprometer a máquina dele, vai comprometer a máquina de todo mundo da residência, vai comprometer todo o sistema de automação. Porque simplesmente, como estava todo mundo misturado, não vai contaminar só a máquina dele, vai passar para todo mundo. Então é importante ter uma segmentação informando quem pode comunicar com quem. Então, falar, beleza, ele precisa ter acesso ao sistema de automação? Precisa, às vezes, para mandar algum comando, uma coisa assim, que seja. Mas eu vou liberar o acesso só aquilo que ele precisa. Eu vou liberar o acesso, por exemplo, vamos supor que o meu sistema funcione na porta 80, um exemplo. Eu vou liberar somente aquela porta 80, não vou liberar tudo. Eu vou liberar estritamente só o que precisa, para evitar ou ter comunicações indevidas que podem acabar atrapalhando o meu sistema e também o cliente. Então, a maneira também é se precaver utilizando esses recursos. Aqui eu trouxe uma maneira um pouco mais visual para demonstrar para vocês isso, tá? Então, aqui em cima tem um cenário onde, por exemplo, você tem um possível invasor, né? Ele tenta invadir uma residência, só que na segurança dele você tem apenas um modem da provedora, né? O modem ele tem seus níveis de segurança, mas são extremamente baixos, são muito baixos. Para não dizer que não tem nenhum, vou falar que tem uma coisinha ou outra ali, mas é muito baixo. Então, por exemplo,
A pessoa que tenta invadir, por exemplo, uma residência que é protegida somente por um modem, ela vai conseguir em pouco tempo. Pouco tempo ela consegue quebrar a senha daquele modem, consegue ter acesso a ele e consegue, tipo assim, acessar a rede daquele cliente. Agora, se eu tenho um cenário onde, por exemplo, eu tenho um cliente que já não está trabalhando somente com modem, ele trabalha com soluções de firewall, trabalha com questões de segurança, trabalha já pensando em cibersegurança, em segurança da informação, aí já está falando de outro cenário. Eu estou falando de um cenário onde o cara está preparado. Por exemplo, ele recebeu um ataque, mas ele tem um sistema, ele tem um serviço, ele tem formas de se defender daquela ameaça, tá? E aí que vem justamente o uso do faro. Ele vem com funções a mais de segurança para te proteger de possíveis ameaças. Aqui eu vou partir um pouquinho mais agora, pensando agora para o lado de segurança em rede sem fio, tá? O ponto crucial é rede sem fio, rede wireless. Qual que é a importância dela hoje em dia para qualquer cliente? Crucial. A gente está seguindo um movimento no mercado que cada vez mais a tendência é ter menos cabo, tá? A gente vê, por exemplo, os escritórios, casas em dia, dificilmente você vai ver um escritório que vai ter cabos passando por todas as mesas. Às vezes até tem, mas o que que o pessoal faz? Pega o notebookzinho, conecta no Wi-Fi e começa a navegar, começa a utilizar normal, tá? É a tendência agora mesmo, né? Então, por exemplo, uma coisa que está começando a ficar, começando não, né? Mas que cada vez fica mais popular, mas também ela tem um ponto que é o quê? Era uma tecnologia que, tipo assim, pode ser burlável, não, tipo assim, tem seus pontos, você tem que configurar ela muito bem para que ela fique uma comunicação segura, tá? E aqui a gente vai entrar em alguns pontos de como você pode configurar, por exemplo, uma rede Wi-Fi segura, tá? Trazendo uma segurança a mais para sua comunicação. Para começar a falar um pouquinho sobre os protocolos de segurança. Aqui é um ponto bem delicado, mas, por exemplo, o que acontece? Aqui eu coloquei para vocês o da PA3, tá? O da PA3 atualmente é uma das níveis de encriptações mais altos que nós temos na rede Wi-Fi, dos mais seguros, tá bom? Então, por exemplo, você tem um dispositivo, não, que seja o computador, celular, que seja, conecta no Wi-Fi, se for da PA3, ele vai trabalhar essa encriptação de uma forma diferente, que as pessoas, que quando for tentar invadir esse tipo de comunicação, fica muito mais difícil, porque é uma criptografia de nível muito mais alto, né? Só que o que acontece? Não são todos os dispositivos ainda que têm um suporte bom para o WPA3. E principalmente os dispositivos que vêm com essa certa dificuldade são alguns dispositivos de automação. Muitos deles ainda trabalham com a questão do WPA2, né? Aí fala, e aí? Como é que eu faço? Né? No caso por exemplo, os dispositivos focados em Wi-Fi, principalmente esse access points, como o Braytech também, eles têm recursos de retrocompatibilidade. O que eu quero dizer com isso? Você pode sim ter uma rede da PA3, ou seja, quem tiver um da PA3 na máquina, nos notebooks celulares, ele vai conectar com o da PA3. Pô, mas quem tiver da PA2, ele também consegue conectar. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo oferecer segurança àqueles dispositivos que precisam, né, que podem ter esse nível de tecnologia a mais, e também consigo oferecer conectividade para aqueles dispositivos que são um pouco mais antigos, ou às vezes que não têm um suporte muito bom com essa tecnologia ainda. Então você consegue tanto trabalhar com essa parte de segurança, deixar a sua rede mais segura, mas ao mesmo tempo você manter ela funcionando, mantendo a conectividade da sua rede normalmente, tá? Aqui eu também deixei algumas boas práticas, tá? Coisas que também a gente tem que se atentar quando a gente está falando de uma rede wireless, tá? Novamente, eu vou forçar normalmente essa parte da senha, tá? A senha é um dos pontos principais. Tem que trabalhar com uma senha segura, tem que trabalhar com uma senha forte, tá? Outro ponto também aqui é, se possível, ocultar o SSID. O SSID que eu estou comentando aqui, caso não sei se ninguém é familiarizado com o termo, mas eu estou falando do nome da rede Wi-Fi. Você abre ali o Wi-Fi e vai ter, por exemplo, a rede Wi-Fi Rafael, Wi-Fi Vivo, Wi-Fi, claro, um exemplo, né? Você tem lá seus nomes, né? O que você pode acabar fazendo? Um exemplo, né? Você pode ocultar esse nome. Vamos supor, vou criar uma rede, né? Um Wi-Fi que vai ser somente para automação. Vou fazer só isso, vou isolar, vou deixar segmentado, que até seria o próximo tema que a gente comentaria ali. Vou separar da rede inteira. O que que eu posso fazer? Eu vou criar esse Wi-Fi de automação, mas eu vou criar ele oculto. Então, quem vai ver aquele SSID é só praticamente quem conhece. Se o cliente, né, acessar a casa dele, por exemplo, pô, por algum motivo, né, e quer conectar a rede dos dispositivos IoT, né? Um exemplo assim, ele não vai aparecer no celular dele, porque vai estar oculto. Só vai acessar quem precisa, quem conhece, quem você passar o nome da rede e a senha. Aí ele vai encontrar e aí ele vai conectar. Agora, pessoas assim
mais aleatórias, né, que estão visitando o ambiente, passando ali na rua, não vai ficar vendo lá, por exemplo, Wi-Fi automação, não vai ficar aparecendo para eles, nem precisa, né? Então, é um ponto meio interessante se levar em consideração, você aumentar ainda mais a segurança da sua rede de automação. Segmentar a rede, a gente vai comentar isso também daqui a pouquinho, vai dar um ênfase maior, mas é importante só falar que, tipo assim, segmentando a rede, você divide, né, o tráfego do seu ambiente, tá? Quem é o tráfego corporativo, quem é o tráfego de automação, de câmeras, né? E assim você consegue trazer uma maior segurança. Mas a gente vai ter um tópico um pouquinho mais à frente que a gente vai falar de forma mais detalhada sobre essa parte de segmentação. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essa parte do visual. Então, demonstrando como que seria essa parte prática, né? Por exemplo, dessa tentativa de vazão no Wi-Fi. Então, novamente, você tem um dispositivo que não é preparado para ser um servidor, não seria bem a palavra, né? Mas um access point, um ponto de acesso do Wi-Fi, se ele não é preparado para ser para isso, né? Você coloca, por exemplo, essa de uma senha, tipo assim, mais fraca, a pessoa consegue acessar seu Wi-Fi e consegue praticamente acessar a sua rede inteira, né? Aqui eu até uso o exemplo da parte das câmeras, né? Que, pô, você faz um investimento, você coloca um sistema de câmeras para você sentir mais seguro, você trazer uma segurança a mais para sua família e para sua residência. Aí quando você vê aquele sistema que era para te proteger, tá te trazendo mais insegurança, né? Porque a pessoa pode estar acessando aquele sistema e tá verificando, te monitorando 24/7. Então, se não for bem tratado, pode, em vez de ajudar, pode acabar atrapalhando ainda mais a vida da pessoa. Então, são soluções que elas devem ser bem pensadas, tem que sempre pensar na parte de como eu consigo implementar segurança nesse projeto, tá? Que nem aqui embaixo a gente já vê diferente. A pessoa aqui já tem o access point, já tem um Wi-Fi mais seguro, já trabalha com uma senha de uma forma diferente, e aí dificulta ainda mais o trabalho do invasor de acabar acessando aquele ambiente, aquele sistema, aquela rede, tá? Aqui seria o ponto que a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de segmentação de VLANs, tá? O ponto crucial eu vou até passar a tela aqui para mostrar para vocês de uma forma mais prática, tá? No primeiro desenho acima, a gente vê, por exemplo, um cenário que 99% das residências, escritórios tem. 99% é o mais comum. Tudo junto e misturado, né? Tudo mais bagunçado. Então, na mesma rede, conecta visitantes, conecta câmeras, conecta IoT, conecta rede doméstica, conecta todo mundo. O que que vai acabar acarretando isso aqui? Você vai ter uma perda de segurança, porque, por exemplo, pô, beleza, é todo mundo na mesma rede, então o visitante ele pode acessar o sistema de câmeras, ele pode acessar o sistema de IoT, não é o certo, ele não deve acessar essas coisas. No máximo, por exemplo, acessa a internet só, não tem que se meter na rede interna, pessoa de visitantes, entendeu? Então você tira a segurança, você tira a velocidade, porque você vai estar competindo o tráfego, por exemplo, às vezes um tráfego que as câmeras precisavam para mandar as imagens para a nuvem, ele vai ter que competir com o visitantes, também não tem muito sentido isso, né? Então você acaba atrapalhando todos esses critérios quando trabalha uma rede dessa maneira. Agora, você trabalhando com uma rede segmentada, trabalhando, por exemplo, né, você pode trabalhar com um switch gerenciável, uma função bem interessante. Você pode também, roteadores também, a maioria possui essa parte de segmentação também. Então você pode trabalhar dessa maneira fazendo o quê? Segmentando. Você cria redes para cada tipo de acesso. Visitantes, você vai ter sua própria rede. Câmera, sua própria rede. IoT, rede doméstica, corporativa, a mesma coisa. E o que você vai gerar com isso? Com isso, você consegue ter um controle maior da sua rede. Eu posso chegar agora, por exemplo, no meu firewall e falar, Tritec, um exemplo, né? Eu quero que você permita, por exemplo, a rede doméstica acessar as câmeras e o IoT, mas os visitantes não acessam nem as câmeras, nem o IoT, nem a rede doméstica. Você controla esse tráfego. Você fala exatamente quem comunica com quem, quando comunica e o que comunica. Você que tem esse controle. Então, dessa maneira, você consegue aumentar ainda mais a segurança, tá? Né? Trabalhando principalmente essa parte de você dividir esse tráfego, você deixar somente o acesso para quem precisa, tá? Aqui eu também deixei uma tela, um exemplo de como funciona essa conversão no DryTech, tá? Um exemplo, tá bom? É, Se for ver aqui, o DryTech ele trabalha em alguns sistemas. Aqui em cima tem essas P2, P4, P9, P10. E nada mais é que portas, tá? Então eu tô falando aqui da minha porta 2, minha porta 4, minha porta 9 e assim por diante, tá? Vamos supor um exemplo que eu quero configurar as minhas redes, né? Da forma que eu coloquei ali, por exemplo, naquele print aqui, tá? Naquele desenho. Vamos supor, eu quero configurar, por exemplo, a minha rede doméstica aqui, mas também quero criar visitantes, quero criar as câmeras, como é que eu posso trabalhar isso? Eu posso trabalhar num sistema aqui, onde eu posso, por exemplo,
criar uma nova VLAN. Uma VLAN que eu digo aqui é uma segmentação. Então, em vez de estar aqui VLAN 0, vamos pensar que aqui é a rede doméstica, beleza? Então, eu tenho a rede doméstica que ela vai existir na minha porta P2. Então, se alguém conectar na minha porta P2, vamos supor, eu coloquei um AP na minha porta P2. Aquele AP, aquele access point, ele vai ser da minha rede doméstica. Quero criar visitantes na minha porta P10. Eu venho aqui, se eu vou ver, cria uma outra VLAN. Ou cria uma nova segmentação. Então, por exemplo, aqui, em vez de ser rede doméstica, eu criei, por exemplo, uma rede de visitantes. E nessa rede de visitantes, eu falei, a rede de visitantes ela vai existir na porta 10. Então, quem conectar na minha porta 9 vai pegar a rede doméstica. Quem conectar na minha porta 10 vai pegar a rede de visitantes, tá? Então, eu consigo trabalhar dessa maneira muito mais fácil. E o mais bacana é tudo numa tela só. E é preencher quadradinhos, se a gente for ver. Não é, por exemplo, linha de comando. Você não vai fazer, por exemplo, tem que fazer um curso muito complexo para você aprender a fazer só VLAN no DirectTech. Não. É uma configuração que você pegando mesmo, tipo assim, 15 minutos para você olhar, entender, dar uma estudada nos materiais que a própria DirectTech oferece, você já consegue entender como é que esse conceito funciona. Tá? Seguindo aqui, o nosso próximo tópico seria a parte de firewalls e também controles de acesso. Tá? O parte de controles de acesso, eu diria que, tipo assim, dentro das funções, uma que também é bem bacana, é a parte de QoS, tá? Qualidade de serviço. Isso vai entrar de acordo com o que eu comentei um pouquinho mais atrás com vocês sobre a competição de tráfego dentro da rede. O que eu quero dizer com isso? Você tem um sistema de câmeras, seguindo, por exemplo, automação, que seja. Vamos supor automação, por exemplo. E ele precisa realizar uma rotina que tem comunicação com a internet, mas está muito lento porque o visitante está baixando filme na Netflix. E aí, como é que faz, né? O que que é mais essencial? Que tem prioridade? O sistema de automação, que se parar ele pode acabar afetando o ambiente do cliente, trazendo problemas, ou o visitante está baixando o filme? Bom, então vale muito mais a pena o meu sistema ter prioridade. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo fazer configurações de priorizar certos tráfegos. Eu posso priorizar, por exemplo, meu tráfego da rede de automação. Pô, o pessoal da automação, por exemplo, ele vai ter um controle, pode consumir mais. Pô, a rede tá cheia, não sei o quê, porque a pessoa tá baixando o filme. Aqui se dá, ele baixa, por exemplo, o download dele e deixa, por exemplo, esse que sobrou, né? Você entrega para a rede de automação, para que ele consiga trabalhar mais rápido, consiga oferecer o melhor serviço para o meu cliente, que realmente é o que importa no final das contas, né? Então, é um ponto bem interessante você trabalhar também essa parte de priorização de serviços. O outro ponto também é controle de conteúdo na parte de redes. Quando fala controle de conteúdo, o que eu quero dizer com isso? Impedir o usuário de acessar sites e conteúdos que ele não deveria estar acessando. O que eu quero dizer com isso? Poxa, uma coisa é você ter a segurança da rede. Uma outra coisa é ter uma segurança da máquina do cliente. Aí você vai entrar em outras soluções. Soluções como o próprio antivírus, soluções como EDP, algumas delas também até a IK1 também oferece, como a Storm Shield, tá? O que que acontece dessa maneira? Quando você trabalha nessa parte de segurança de redes, o que eu consigo fazer para tentar minimizar os usuários de acabar acessando um site que não deveria estar acessando? Eu posso trabalhar com controle de conteúdo. Os mais comuns, se a gente for ver, pô, quero bloquear acesso a conteúdo de pornografia, questão de conteúdo relacionado, por exemplo, a assuntos mais pesados, né, que são os famosos conteúdos parentais. Um exemplo, é o mais clássico que existe. Mas você pode ir além do que isso. O que quer dizer que você ir além? Você implementar isso na parte de segurança mesmo. Você colocar controles de conteúdo para não acessar, por exemplo, sites que são conhecidos por propagarem vírus, propagarem, por exemplo, phishings também, que é você coletar os dados das pessoas. Você consegue bloquear, evitar que ele acesse esses sites, tá? Assim, claro, você não vai ter, por exemplo, não chega a ser o controle de uma máquina, o controle da máquina mesmo, mas você já ganha uma grande vantagem nesse processo, porque você está impedindo já, fala, você não vai acessar esses sites que são conhecidos por propagarem esse tipo de arquivos, né? Esse tipo de informações maliciosas. Você já impede ele de acessar aí. Então você evita que ele baixe esse arquivo e acabe contaminando a rede inteira. Então já cabe, por exemplo, um ponto bem interessante para você também aumentar a segurança da sua rede. Dentro dos outros serviços aqui também, dois também que são bem essenciais nessa parte de firewall, bloqueios em geral, são também a parte de serviços de segurança, tá? Que aqui você está principalmente DOS e Brute Force, tá? O que eu quero dizer com DOS? O que é o DOS que a gente comenta aqui, por exemplo? É um tópico que acaba aparecendo de vez em quando. O DOS, essa imagem até representa bem, né? Você tem, por exemplo, um invasor, né? Ele vê, por exemplo, um possível alvo, e o que ele costuma fazer? Ele já pega e fala o seguinte, ó,
Beleza, eu não consegui quebrar a senha do cara, não consegui não sei o quê, não consegui invadir de qualquer forma, o que eu vou fazer? Eu vou mandar tanta informação, tanto dado, tanta informação para aquele dispositivo, que ele vai travar, vai apresentar uma falha, e aí eu vou acabar invadindo ou derrubando o sistema daquela empresa, por exemplo, deixar ela parada e causar um prejuízo, por exemplo. Né? Então, nada mais é que a gente chama de uma inundação de dados. Você manda tantos dados de uma vez só, que aquele equipamento acaba apresentando uma falha. Né? Aí pode trazer essa forma DOS. E o que é uma proteção de DOS? Aí já é outra coisa. Aí a gente está falando de recursos que já envolvem mais firewalls um pouco mais avançados. Eles já são preparados para trabalhar com esse tráfego. O que ele vai fazer? Ele vai saber qual que é o limite dele. Fala, poxa, eu tenho uma conexão aqui, contratei um link de internet para meu cliente aqui. 20 megas, um exemplo, um link pequeno. Se eu tenho um link de 20 megas, vamos supor, meu tráfego também vai ser pequeno. Pô, se eu tenho, por exemplo, a minha intenção, né, vamos dizer assim, é ter um tráfego pequeno e do nada começa a chegar um volume de dados muito maior daquilo lá que eu tinha planejado, o que eu tô querendo dizer com isso? Fala, poxa, alguma coisa de errado. Não é para chegar tudo aqui de uma vez só. Então, equipamentos, faros mais avançados, como o próprio Drytec, o que ele faz? Ele ajusta. Ele fala, não, esse aqui tá vindo a mais, não tá certo. O máximo que ele consegue é 20 aqui, o resto tá vindo em ataque. Descarta isso daí. Entendeu? Então eles conseguem fazer essa logística, conseguem fazer essa proteção. E o Brute Force, ele vem com uma ideia parecida, digamos assim. Qual que é a ideia do Brute Force? Acho que, querendo ou não, todo mundo já tentou fazer um Brute Force, às vezes até meio sem querer, né? Muitas vezes acontece, por exemplo, cara, esqueci a senha de um site. O que a gente costuma, talvez, fazer? Fala, pô, esqueci a senha tal, deixa eu ver se é uma, tal, tentei. Não, não sei, vou tentar a segunda. Não, não é. Vou tentar a terceira. Não, não é. A quarta não foi. Aí na quinta, o que acontece? Fala, sua conta foi bloqueada pelo excesso de tentativas. Isso é o brute force. Você fazer o quê? Você coloca um limite de tentativas de acesso a um determinado sistema. Então, tem um sistema X e ele fala, pô, eu quero que cada pessoa erre 5 tentativas de conexão, você aplique um bloqueio naquela pessoa de 6 horas. Então, durante 6 horas, ela não pode fazer nada naquele sistema. Ela não acessa, ela não consegue tentar fazer login, não consegue fazer nada. Isso é um sistema de brute force, tá? E que também encontrado em para os mais avançados, tá? O Zoritech também tem esse recurso também na parte de brute force também. Aqui eu também peguei até um print dele mesmo para mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui, na verdade, é o DOS, tá? Só para mostrar um pouquinho sobre as funções, tá? Tipo assim, tem diversos temas, diversas formas de fazer esses ataques, tá? Nem vale trazer tanto detalhe aqui, senão a gente vai passar algumas horas aqui até explicar tudo, né? Mas só para ter uma noção de como funciona, né? Tipo assim, a todos os níveis de camada de segurança que o Drytech atinge, desde os ataques DOS, os mais básicos, os mais comuns, até os mais, por exemplo, os experts, os mais avançados, ele vai trabalhar justamente no bloqueio desse nível de ataques, tá? Sejam os mais básicos até mesmo os mais avançados, tá? Aqui a gente vai ter uma breve introdução sobre VPN, tá? Como é que a gente pode implementar isso aqui também. VPN, eu diria que é bem bacana de trabalhar na parte de automação no seguinte sentido. Muito tráfego hoje em dia, ele já é mandado para a nuvem de automático. Você tem lá, por exemplo, contrata um sistema em específico, vai ter a controle daquele sistema, e dependendo como for, ela vai mandar dados para a nuvem do próprio provedor. Se for um sistema onde você confia na nuvem do provedor, beleza, para você não tem problema, né? Digamos assim. Agora, se eu estou falando de um ambiente, por exemplo, que, poxa, eu não estou muito assim na nuvem do provedor, não sei o que, eu quero ter um controle mais local, um controle mais perto, talvez VPN ajude vocês bem nesse processo, tá? Porque ela pode entrar, principalmente se a gente for ver, na parte de manutenção. Então, por exemplo, poxa, o cliente vai ter que fazer alguma coisa, tal, o sistema do provedor da nuvem está fora, o que que eu faço agora, tal? Preciso configurar o meu sensor, o meu sistema. Eu conecto uma VPN, ou seja, eu acesso da minha casa, da minha empresa, eu fecho um túnel com o meu cliente, acesso a infraestrutura de automação dele, e dentro desse momento, dentro por meio desse túnel, eu acesso toda a minha rede de automação. Tudo na minha residência, tudo na minha empresa, tudo no meu local, mesmo onde eu estou. Independente de onde seja. Pode ser do outro lado do país. Você vai acessar. Então, daí, a partir do momento, você faz os ajustes que você quer. Você faz toda a manutenção, você faz todos os ajustes necessários, tudo por meio de VPN, tudo de forma remota, de maneira também segura, principalmente. VPN é encriptado, VPN tem um desempenho melhor, que às vezes você só abrir uma porta, você abrir um NAT. Isso, hoje em dia, tipo, cara, tem cenários que não tem como fugir, né? Mas se tem uma opção NAT ou VPN, abrir uma porta, no caso, né?
cara, vai no VPN, vai estar encriptado, você vai ter um desempenho melhor e você vai conseguir ter uma segurança melhor também no seu ambiente, tá? Então, também é um ponto bem interessante, tá bom? Aqui eu também tirei um print mostrando um pouquinho para vocês essa parte do DryTag também, como é que funciona essa parte de VPN dele, tá? É bem bacana comentar que essa parte de VPN deles, vocês conseguem trabalhar de diversas formas, é muito ampla. Eu diria que VPN é um dos pontos principais do DryTech, se não o principal. E o que acontece dessa maneira? Tem diversos protocolos, desde os mais, por exemplo, é, os mais seguros, como o próprio CL, tem também os mais novos que estão chegando agora, como o WireGuard também. Você consegue criar os usuários dentro do próprio DreTech, ou usar, por exemplo, uma base de usuários externa, vai ser compatível, por exemplo, com o servidor Radius, vai ser compatível com o servidor AD. Você consegue pegar as bases de um e integrar com o DreTech. Então dá para trabalhar de diversas formas também essa parte de VPN com eles, tá? Mas no geral, pessoal, são mais esses tópicos que nós teríamos que comentar aqui com vocês, tá? Vou até deixar um espaço aberto para vocês fazerem suas dúvidas, perguntas, tá bom? Olá, João Carlos, muito obrigado aí pela apresentação. Eu agradeço, O Maratoni. tempo, eu sei que foi um pouco escasso para o assunto, mas a gente está com planos bons aí, né, de desenvolver cursos, desenvolver mais apresentações como essa e começar a tratar a segurança das redes na automação como ela deve ser tratada. Eu lembro aqui, só fazendo um comentário, que há um tempo atrás os integradores praticamente nem conheciam redes, né? Porque a gente falava só na parte de casa inteligente, a gente não falava de conectividade. E hoje não dá mais para dispensar falar de inteligência e conectividade. E quando você fala de Verdade. conectividade, a questão de segurança assume uma proporção realmente importantíssima, né? E isso já está chegando nas residências, né? Logicamente, a parte corporativa sempre foi mais bem cuidada, porque existe um tratamento mais sério das informações, mas isso não quer dizer que a automação residencial, ou eu diria até que existe uma automação hoje emergente, e que está sendo pouco considerada ainda, que são as áreas comuns de condomínios, né? E a gente faz projetos para esses casos, e a gente vê que muitas vezes no condomínio residencial, por exemplo, existe uma grande mistura lá, né? O gestor usa a mesma rede que o visitante, a mesma rede que o menino está jogando lá no videogame, o cara está pedindo Uber e o outro está querendo fazer a manutenção do prédio, né? Então, é bem complicado. Então, a gente precisa começar a atentar para isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí, tanto o Rafael quanto o João Carlos são muito acessíveis aí. Eles vão deixar os contatos aí da, da IK1, que é uma empresa, deixa aí para o pessoal pegar. Vocês que estão aí já receberam as informações, mas eles também vão ter acesso a compartilhar com vocês novidades. Uma das grandes novidades, né, que a gente está falando de novo aqui, nessa nova série de webinários, é que nós vamos deixar tudo registrado, né? Aquilo que é falado aqui, a gente não quer esquecer, e por outro lado, a gente quer incrementar com mais informações sempre. Então, vocês vão ter acesso a essas informações, a gravação da palestra, a notícias e artigos que puderem ser publicados, e em breve essa área, como nós falamos aqui, o Jorge também pode destacar, porque ele está tratando aí com o pessoal da IK1 sobre um curso, né, sobre uma coisa mais, um conteúdo mais formal, para vocês poderem, uma coisa que o João Carlos falou e que é muito importante, por que não apresentar aos nossos clientes a segurança da informação como um diferencial no nosso atendimento, né? Muitas vezes o pessoal da automação residencial pensa mais no luxo, pensa mais na sofisticação, nas coisas bacanas, né? Isso é importante, sem dúvida, mas e a segurança dos nossos clientes, né? E a segurança da informação deles, qualquer tipo de segurança, né? De qualquer tipo de informação. Então, isso é importante. Bom, pessoal, vocês têm alguma... Só Vamos lá, complementando o que você está falando, Muratori, vamos lá, Jorge. a gente realmente está começando a criação desse curso, então está aberto também para vocês darem sugestões de profundidade, de tópicos, de áreas que vocês queiram mexer mais, mas eu acho que uma das coisas que é importante notar é que até alguns anos atrás a gente montava nosso sistema de automação, seja com Zigbee, Z-Wave, protocolo próprio, e a gente só se preocupava com uma portinha que era da nossa central para o resto do mundo. Então a gente só chegava para o cliente e falava: cadê a minha conexão? Eu preciso de uma conexão. Se for Wi-Fi, cadê a senha? Acabou.
Hoje, com esse negócio de casa conectada, cada vez mais produtos, a plataforma TUI e similares, cada vez mais estão jogando para a gente, o próprio cliente está jogando para a gente responsabilidade na rede. Já que você vai fazer minha casa, você não quer melhorar meu Wi-Fi, você não quer melhorar minha internet, esse tipo de coisa, então a gente acaba assumindo esse compromisso e muitas vezes sem, digamos, a capacidade de fornecer 100% do serviço que seria o caso. Seria, além de colocar pontos de acesso novos, esse tipo de coisa, pelo menos apresentar para o cliente as possibilidades que ele tem de segurança. Né? Se ele for daqueles meio paranoicos, ótimo, a gente vai poder evoluir. Então, esse curso tem o objetivo, vai ter o objetivo, eu acho que a gente vai levar uns 30 dias, alguma coisa assim, para acabar de montá-lo, de dar a vocês uma visão mais realista e profunda desse assunto, mais do que essa palestra aqui, mas passar por todos esses pontos, mostrar o que já pode ser feito de imediato, mostrar algumas receitas de bolo que dá para você implementar praticamente em qualquer sistema e também conhecer melhor os níveis mais elevados, onde talvez você precise contratar uma empresa que nem o pessoal da IK1 para fazer um projeto de segurança de rede. Vai depender muito do tipo de cliente, que nem o Moratório falou. Você está falando num prédio, principalmente essa área comum, existe a pouca informação do próprio usuário do prédio, de que ele está correndo riscos, né? Ele está achando que é uma rede lá bonitinha, feliz, mas pode estar atrapalhando toda a parte de manutenção, toda a parte de gerenciamento das bombas, coisas no gênero. Então, essa hora é uma hora que a gente, como integrador, tem que se envolver e até dizer para o cliente, olha, precisa mexer, você não pode deixar de ver que está, eu posso te ajudar até um certo nível, posso chamar meus parceiros para ir em frente.